Pertencente ao grupo dos répteis ainda, aqui nós temos dois representantes de duas ordens distintas. Veja ali, aquilo é uma tartaruga da Amazônia. E a tartaruga, assim como o jabuti, o cágado, o cracajá, são animais que pertencem hoje a uma ordem chamada de ordem testudínea. Testudíneos são os animais que apresentam a região do plastrão e a região da carapaça, que na verdade é uma fusão entre as costelas e as vértebras. Já ao lado encontramos, muito próximo a ele, um organismo representado pela ordem crocodiliana. E dentro desses crocodilianos, ó, o cara está vindo aqui, nós encontramos jacarés, crocodilos, tá? E os alligators. Nesse caso, esse é um jacaré chamado jacaré do papo amarelo. O jacaré do papo amarelo é uma espécie muito presente na região do Pantanal do Brasil. Essa é mais uma dica do Biocrio para você. Fica com ele. No episódio de hoje vamos ver o sistema circulatório dos répteis. E se inscreva no canal. Olá pessoal, vamos agora tratar sobre o processo da circulação, né? Os corações dos répteis. O grupo dos répteis, a classe reptília, ela é subdividida em grupos menores, taxonômicos, que são chamados de ordens. Então aqui você tem, tá, ordens, como por exemplo, tá, a ordem Squamata. E dentro dessa ordem Squamata, que correspondem aos escamados, encontramos a subordem Lacertilia, que são os lagartos, e a subordem Ophidia, que são as serpentes. Nesse mesmo grupo aqui, eu encontro uma outra ordem, tá? Que é denominada de Rhincocephalia. E dentro dessa ordem Rhincocephalia, tá? Um animal que ocorre na Nova Zelândia, o Sphenodon punctatum, popularmente chamado de tuatara. E aqui você tem uma outra ordem que foi durante muito tempo conhecida por ordem Chelonia. Hoje, esses organismos pertencem a uma ordem chamada Testudinea. Os testudíneos são aqueles animais que têm uma fusão das vértebras e das costelas, formando na parte dorsal a carapaça e na parte ventral a fusão do externo com as costelas, formando o plastrão. Estamos tratando de jabutis, de cágados e de tartarugas, tá? Agora, eu vou separar aqui, ó, uma outra ordem, tá? Uma outra ordem em questão, tá? Que é chamada de crocodiliana. Crocodilianos, jacarés, o alligator, o gavial, o crocodilo, né? São animais também do grupo dos répteis. No entanto, o sistema circulatório desses é diferente do sistema circulatório desse, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o coraçãozinho de uma serpente, um coraçãozinho de um lagarto e vamos comparar com o coração de um crocodiliano. Dá uma olhadinha. Circulação dos répteis. Vamos imaginar agora o seguinte, dois, hein? Squamata, uma serpente, e ali o diferente, né? O crocodiliano, o jacaré. Se você pegar o coração desse animal, você vai notar o seguinte, ele tem, muito parecido com o sangue dos anfíbios, o coração dos anfíbios, olha só, um local de recepção de sangue, que vai ser o seio venoso, que não é cavidade, é uma dilatação de vaso. Aí você tem aqui a primeira cavidade de recepção de sangue, que será o átrio direito, está olhando de frente o coração, tá? Aí você vai ter aqui uma outra cavidade de recepção de sangue também, e essa região corresponderá ao átrio esquerdo. E aí, na parte inferior do coração, temos, portanto, o ventrículo. Só que pela primeira vez, o coração, ele tem aqui, ó, uma tentativa de separação dos ventrículos em dois. Surge uma membrana, agora, chamada de septo interventricular, antigamente chamado de septo de Sabatier, tá? O septo, que vai tentar dividir, tá, os ventrículos em dois, só que não consegue, ele chega no meio. Então eu tenho a presença de um único ventrículo. A segunda diferença em relação ao coração do anfíbio é aqui, ó, é a saída de vasos.
Do lado direito, eu tenho um vaso que sofre uma bifurcação. Tá? Você vai ver já já para onde ele vai. Aí eu tenho um outro vaso que vai se direcionar para a direita e um outro vaso que vai se direcionar para a esquerda do corpo desse animal, tá? Então, aparentemente aqui você vê, na verdade, 4, mas na verdade são 3. Temos a artéria direita, a artéria medial e a artéria que é a artéria esquerda. Vamos fazer uma circulação simples para o seu organismo, tá? Onde aqui eu vou colocar a região encefálica, a região da cabeça, do lagarto, da serpente. Aqui eu vou colocar a região do restante do corpo desse animal. Lembrando que os répteis, como dissemos anteriormente, apresentam respiração exclusivamente pulmonar, tá? Então você vai colocar desse lado direito, tá? Um pulmãozinho direito da cobra, tá? Do outro lado aqui, ó, você vai colocar o outro pulmãozinho, tá? Que é o pulmãozinho esquerdo, tá? Desse animalzinho aqui. Então vamos lá, a circulação. Lembrando, o azul, o giz azul, sangue arterial. Giz verde, sangue venoso. Então o que acontece? O sangue venoso proveniente da cabeça, ele invade o seio venoso. O sangue de todo o corpo, de todos os órgãos viscerais, sai dos tecidos e invadem o seio venoso. Do seio venoso, o sangue desce para a cavidade atrial direita. Quando o átrio contrai, a válvula se abre e o sangue venoso vai enchendo a região ventricular. Simultaneamente a isso, o sangue arterial, rico em oxigênio, proveniente dos pulmões, vai invadir o átrio esquerdo. Simultaneamente, quando há a contração do átrio direito, o esquerdo também contrai. E o sangue, portanto, é ejetado e ele vai ser liberado na região do coração, do ventrículo. Só que vai chegar uma hora que esses sangues vão transbordar e vão se misturar. Tá? E esse sangue misturado, agora essa mistura de sangue arterial com sangue venoso, vai ser ejetado por meio dessas 3 artérias. No entanto, existe uma organização. Essa artéria, que é a artéria direita, está próximo ao local onde teremos uma maior concentração de gás carbônico no sangue venoso. Então essa artéria direita aqui, ó, ela vai com sangue misturado? Sim, mas com maior teor de gás carbônico para onde? Para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito, tá? Já as 2 artérias subsequentes, a artéria mediana e a artéria esquerda, tá? Elas vão formar o chamado tronco aórtico, tá? Estas artérias migram com sangue misturado para um lado, tá? E para o outro lado, tá? E levam o sangue tanto para a região do corpo, assim como para a região encefálica do animal, fechando dessa forma a circulação. Quando você analisa essa circulação desses animais, você, do ponto de vista fisiológico, deve pensar no seguinte, tá? Quantas cavidades há no coração? 3. 2 átrios e um ventrículo. Então, os répteis não crocodilianos apresentam um tipo de coração, que é um coração tricavitário. Quantos tipos de sangue chegaram ao coração? 2. Portanto, nós teremos aqui um tipo de circulação, que é uma circulação dupla, pois o coração recebeu 2 tipos de sangue. Mistura ou não mistura? Mistura aonde? Num ventrículo incompletamente dividido. Portanto, ela é dupla e, olha só, e incompleta, caracterizando neste grupo animal também a ectotermia, a incapacidade de produzir o seu próprio calor. Entretanto, tá, no coração dos répteis
crocodilianos existem mais mudanças. É um coração muito mais próximo ao coração das aves e dos mamíferos. Vamos ver por quê? Dá uma olhadinha, tá? Pegar um coração de um jacaré. O coração do jacaré, ele vai apresentar, mesma coisa, vai apresentar seio venoso, igual. Vai apresentar átrio direito, igual. Vai apresentar o átrio esquerdo, igual. Só que aqui que vem a mudança, tá? Enquanto nos répteis não crocodilianos o septo chega na região mediana do ventrículo, tá? Nos répteis crocodilianos, olha só, o septo cresce e divide completamente o ventrículo, formando aqui o ventrículo direito e formando aqui o ventrículo esquerdo. Então, pela primeira vez, eu tenho um coração tetracavitário. Mas temos um detalhe interessante, tá? As artérias continuam as mesmas. Então, eu tenho a artéria pulmonar, que vai fazer isso aqui, e tem uma ramificação para o pulmão esquerdo aqui, tá? Aí eu tenho a artéria mediana aqui, voltada para essa região, tá? E eu tenho a artéria esquerda voltando para essa região, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Note que nessa região, entre a artéria esquerda e a artéria mediana, existe uma pequena falha. Essa falha é denominada foramen de Panizza e é onde, no coração dos répteis crocodilianos, se dá a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Vendo rapidamente essa circulação, porque é basicamente essa, tá? Nós teremos aqui um pulmão do jacaré. Teremos aqui o outro pulmão do jacaré. Teremos aqui, por exemplo, a região da cabeça e o restante do corpo do animal aqui. O sangue venoso sai do corpo e invade o seio venoso. Sai da cabeça e invade o seio venoso. Vai para o átrio direito. E aí desce para onde? Para o ventrículo direito. Então o ventrículo direito se enche de sangue carbonado, de sangue venoso. Só que simultaneamente a isso, o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial, ele sai desse pulmão, invade o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo do coração desse animal. Quando o ventrículo entrar em sístole, em contração, esse sangue vai ser ejetado. Então aqui, veja, você tem, em direção aos pulmões, basicamente, sangue venoso, tá? Aqui, na artéria medial, iria para o corpo dele o sangue venoso também. Só que aqui, a falha faz com que um pouco do sangue arterial venha para cá. E o sangue arterial predomina aqui. Só que aqui um pouco do sangue venoso também vem. Então o que vem para o corpo do animal, através das artérias medial e esquerda, é uma mistura de sangue arterial com sangue venoso, caracterizando também a mistura, portanto, uma circulação incompleta. A diferença é estrutural. Você tem nos répteis crocodilianos, portanto, um coração, tá? Pela primeira vez na escala zoológica entre os vertebrados, um coração que agora ele é tetracavitário, tá? Quantos tipos de sangue chegaram no coração, tá? Chegaram 2, portanto eu tenho uma circulação de novo, uma circulação dupla. E o que? Mistura ou não mistura? Mistura, portanto ela é dupla e incompleta, pois sangues venoso e arterial misturam-se no ventrículo? Não, numa falha entre a artéria esquerda e a artéria mediana. Esta falha existente nesse coração desses animais, ela é denominada de foramen. Foramen quer dizer buraco, tá? É o foramen de Panizza, que fez com que, esses animais mantivessem, a ectotermia.
E isso, portanto, caracteriza, tá, o final da nossa aula sobre répteis. Espero que você tenha curtido e para as próximas aulas, para os próximos episódios, nós veremos aves e mamíferos, terminando a nossa série sobre zoologia de vertebrados. Até breve. E no próximo episódio, vamos ver as aves.